Fala aí, torcedor palmeirense, eu vou chegando com mais um vídeo com muita informação lá do nosso Palmeiras. Galera, tem um assunto que tá repercutindo muito, e essa do Danilo, galera, que postou uma foto dizendo ao torcedor do Botafogo que está em boa forma, pronto para retornar no Botafogo. Será que ele não vai mesmo ir para o Palmeiras? Tem informação sobre duas saídas do Palmeiras que pode ajudar muito nessa negociação do Danilo. Mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. São três situações, e será que uma pode ter a ver com a outra em relação ao mercado da bola? Palmeiras que só volta a campo, claro, depois da Copa do Mundo, jogo contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro, mas ao mesmo tempo o técnico Abel Ferreira pensando nessa construção, nos ajustes finais do elenco para disputar o segundo semestre. É óbvio que só se fala na novela Danilo, só se pensa no volante que disputou a Copa do Mundo e que pertence ao Botafogo. Como eu sempre deixei bem claro por aqui. Claro que as informações de que Danilo tá acertado com o Palmeiras, o staff dele acertado com o Palmeiras e tudo mais, o desejo dele, sempre deixei bem claro. Tudo isso até a página 2, que é a página do Botafogo. É ele quem decide a negociação, pro bem ou pro mal dessa novela, em favor daquilo que tem o torcedor do Palmeiras, tá bom? Mas antes da gente falar sobre o que aconteceu em relação a esse assunto e algumas notícias, pra inclusive até deixar os emocionados com os pés no chão, duas saídas podem impactar inclusive nessa história do próprio Danilo. E saídas, uma delas eu lamento, e a outra é pra soltar rojão. E tomara que ela tenha o mesmo desfecho, por exemplo, da saída do zagueiro Michael, do qual os direitos econômicos vão ser finalmente adquiridos no final da temporada pelo Inter Miami, clube que o colocou nessa vitrine do empréstimo que o Palmeiras cedeu no começo desta temporada. Péssimo zagueiro Michael, diga-se de passagem, né? Então, para atualizar sem mais delongas, o zagueiro Naves, que estava envolvido numa possibilidade, numa possibilidade de negociação com o Botafogo para o Palmeiras ter o Danilo, não quis permanecer no futebol brasileiro, tá? E agora negocia a ida dele por 3 milhões de dólares e mais bônus para a equipe do Necaxa do México. Portanto, o zagueiro Naves, que para mim poderia ter espaço, pelo menos entre os reservas desse elenco do Abel, está indo para o México e o Palmeiras, claro, vai ganhar uma grana nessa história. Portanto, dinheiro esse que poderia se somar a uma possibilidade do Palmeiras elevar valores para uma possibilidade de trocar o Botafogo pelo Danilo, tá? Então, aquela chance de uma proposta do Palmeiras compor com o Botafogo para ter um jogador, que seria a possibilidade do Naves, não vai acontecer. Jogador está de malas prontas para a equipe do Necaxa no México nessas últimas horas. E a outra notícia, Essa vocês vão gostar. Do Naves, acho que vocês não gostaram muito, né? Pra mim, um zagueiro promissor, bom zagueiro, poderia ser aproveitado no Palmeiras agora. Agora, essa notícia eu acho que vocês vão gostar. Sim, ó. Finalmente, aleluia. Né? E que bom. Boas notícias como essa ajudam até, quem sabe, a revigorar o ambiente. A ida por empréstimo e com preço fixado em 7 milhões de dólares, tá? 7 milhões de dólares do atacante Luigi para o New York City. Rapaz, hein? O Luigi vai morar em Nova York, hein? Que beleza, hein? Mas enfim. Mas tá indo embora o Luigi para a MLS. Um futebol que tem sido muito generoso, né? Com o Palmeiras recentemente. Da mesma forma que o Palmeiras fez um monte de besteira ao contratar bagres vindos da MLS para somar-se ao elenco do Abel, a própria MLS está o sugando de volta. Facundo Torres, Atuesta, levaram Navarro. E agora, quem sabe, por que não, Michael em definitivo e o Luigi para o New York City, empréstimo em que eles querem pelo menos o jogador por 1 ano, e se quisesse ficar por 2, 3, fica à vontade também, não tem problema nenhum. Não precisava nem pagar pelo Luigi se quisesse, mas é lógico, brincadeiras à parte, futebol é um negócio, o jogador tinha lá uma mísera precificação de mercado, aliás, há quem diga que nas propostas recentes, sondagens, futebol dos Emirados Árabes e também da Arábia Saudita, do Neon FC, os valores eram maiores, ou seja, o Palmeiras segurou esta figura e ainda perdeu uma grana futura. Pelo menos ainda tem quem queira pagar futuramente 7 milhões de dólares pelo Luigi. Então o New York... Rapaz, 7 milhões de dólares aí pelo Luigi é muita grana, hein? Porque é um jogador bem meia boca o Luigi, hein? Pra mim até o Naves, por mais que o Naves jogue em uma posição diferente, o zagueiro não tem muito valor no mercado, mas
Eu acho que o Naso valeria mais grana que o Silvide, galera. Tá de bom tamanho, 7 milhões de dólares aí, né, galera? Ele faz essa abordagem. O que isso significa? Significa que o Palmeiras, e como eu falei, no primeiro vídeo aqui meu, nesta volta da Copa do Mundo, que o canal ficou tranquilo, né? Eu focado na cobertura aqui pela Jovem Pan da Copa do Mundo, não consegui gravar os conteúdos, até porque eu já falei pra vocês, quando não tem notícia eu não vou gravar nada. E se tem notícia, eu gravo pra vocês com o conteúdo correto. Não vou inventar porcaria nenhuma, com um monte de gente sai falando abobrinha por aí, tá? Meu trabalho é feito diferente. Então, como eu deixei bem claro naquele primeiro conteúdo, o Botafogo, no dia em que noticiou-se a proposta oficial do Palmeiras, quer mais dinheiro. O Botafogo quer mais grana. Quer que o Palmeiras eleve a proposta a valores que vão acima de 25 para 27 milhões de euros para fazer a negociação com o Danilo. Botafogo tem interesse em vender o jogador? Tem. O Danilo quer sair do Botafogo? Claro, já manifestou isso para os empresários em conversas com o Abel, com a Leila, tudo isso que eu expliquei para vocês. Agora, o Botafogo tem interesse em vender o Danilo pelo preço que o Palmeiras colocou na mesa? Não. Então o Palmeiras, se quiser, vai precisar adotar estratégia, por exemplo, que fez com o John Arias, com o Wolverhampton, que havia uma concorrência e o Palmeiras elevou a proposta acima da concorrência. Ponto. Pagou lá os 25 milhões de euros que nem eram justificáveis ao John Arias para ter o jogador em definitivo, porque era um desejo de dia após dia do Abel, como é um desejo quase que obsessivo da presidente Leila Pereira e do próprio Abel Ferreira. Agora, nesta terça-feira, a postagem, o Danilo treinando lá em férias, ainda não se apresentou ao Botafogo, dizendo: alô, Botafogo, segunda-feira eu tô de volta. É claro que o Danilo precisa, nesse momento, mostrar-se profissional ao clube do qual ele tem contrato se ele deseja sair. Porque se o cara arruma uma confusão, arruma um problema, se o Danilo vem a público dizer: Palmeiras, não aguento, eu tô com saudade, quero voltar, é aí que o Botafogo, dentro do futebol, pode simplesmente abandonar qualquer chance de vendê-lo ao Palmeiras. Eles têm contrato. O Botafogo precisa assinar uma história dessa, seja pro Palmeiras ou para qualquer clube do mundo. Se o cara entra em rota de colisão com o Botafogo nesse momento por causa do Palmeiras, é aí que não dá negócio. Mas que ele está com muita saudade do Palmeiras, isso com certeza, né? É claro que ele vai fazer aquele joguinho, né? Assim como o próprio Barbosa fez, se fazendo de vítima, né? Mas na verdade estava tudo certo com o Palmeiras. Então o Danilo vai, claro, tem que ser profissional mesmo, né? Pra poder vir pro Verdão, né, galera? Então, emocionados, calma. Calma, emocionados. Até porque, recentemente, Alexander Barbosa, todas as vezes se manifestava já acertado nos bastidores com o Palmeiras, afagando o Botafogo e mostrando profissionalismo ao ponto do contrato que ele tinha em vigor e, ao mesmo tempo, depois para expor que o Botafogo o chutou para fora. Marlon Freitas, no final do ano passado, chegou até a dar feliz ano novo para a torcida do Botafogo e depois se apresentou ao Palmeiras. Então isso acontece no futebol, gente. O cara tem contrato, o Danilo precisa demonstrar respeito ao Botafogo. Aliás, tem que ser assim no futebol. Botafogo é um clube grande, o Botafogo tem uma torcida apaixonada, uma torcida que merece esse respaldo. O que o clube está passando não é culpa do torcedor. Pelo contrário, é culpa de picaretas que estão metendo uma trolha no Botafogo. Essa que é a palavra real. Então o mínimo que o Danilo precisa passar nesse momento ao torcedor é respeito. Que se tiver que sair, saia pela porta da frente. E o Palmeiras, claro que pague aquilo que o Botafogo necessita receber. Todo mundo sabe que o Botafogo precisa de uma proposta nesse momento para acertar ainda mais suas contas. Os novos gestores têm uma grana pontual ao Botafogo. Ah, vai pagar salários para esse mês e o do próximo, não se sabe. Então essas garantias serão feitas com essas vendas agora que o Botafogo conseguiu segurar até transfer bans, justamente porque entrou em recuperação judicial. Ninguém que está em recuperação judicial está nadando de braçada em dinheiro. Entendam isso, é um cenário. Agora, também não entendam que o Danilo vai virar a público. Botafogo, vai pra casa no chapéu. Não. O Danilo, sim, manifestou aos empresários, manifestou já desde antes da Copa do Mundo o desejo de sair, a predileção pelo Palmeiras, como ele falou, para o Abel e para a Leila, quero jogar aí, e com isso pressionar indiretamente nos bastidores, ao que interessa, o Botafogo a tentar fazer o negócio com o Palmeiras na predileção do Danilo. Tá muito longe disso ser um negócio fechado,
O que está fechado é Danilo, Palmeiras e Staff. Aí é uma coisa. Isso está acertado. Ponto. Agora, Palmeiras e Botafogo, nunca aqui no canal vocês ouviram que está fechado o negócio Palmeiras e Botafogo. E sim, jogador e clube. 50% e os outros 50% rolando. Com uma proposta, claro que o Palmeiras julga ser pesada, boa proposta, e é pesada pro nível do futebol brasileiro. Agora... Mas também o jogador não é obrigado a ficar onde não se sente bem, né? Por mais que tenha contrato com o Botafogo, e se não vir pro Palmeiras, o Botafogo vai ter que negociar com outra equipe, né, galera? Porque eu não acho que o Danilo, por mais que não, se a casa não vir pro Palmeiras, não sei se ele continua jogando no Botafogo, não. Que eu trouxe lá no primeiro vídeo pra vocês. O Botafogo quer mais dinheiro. E é aí que o Palmeiras, nesse momento, precisa se mostrar convicto daquilo que ele tem em termos de desejo do jogador. Vai lá e paga logo o que o Botafogo espera receber dignamente. Entre 25 e 27 milhões de euros, que já são valores bem acima até do que o mercado especula para o Botafogo, porque o mercado sabe das dificuldades do Botafogo. As informações, obviamente, correm no mercado europeu através de tudo aquilo que o grupo Eagle, John Textor e Companhia Limitada conversa entre os principais acionistas do planeta, e esses caras sabem que não vão chegar ao Botafogo dando aquilo que o Botafogo deseja. Porque, com a dificuldade financeira, esses clubes vão negociar dentro daquilo que eles têm de prerrogativa para oferecer para o clube. E o único que está se mostrando, digamos assim, mais generoso, mais amigável ao Botafogo, até com as contratações recentes feitas, é a Sociedade Esportiva Palmeiras, que no caso precisa, nesse momento, ceder mais nessa história se quiser ter de uma vez o volante que disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Falaram que o Danilo não se apresentava no Botafogo, é mais um torcedor do bairro. Você tá vendo como a gente é legal com vocês, né? Agora ele se apresenta no Botafogo, quem tá mentindo? Ninguém tá mentindo. Daqui a pouco. Não, mas pelo amor de Deus também, né, amigos? Vamos ser sinceros. A janela nem tá aberta ainda, tá? A janela só abre semana que vem. Aí vocês queriam o quê? Que o Danilo ia postar, olha, estou aqui treinando separado porque eu não tenho clube. Sendo que ele tem ainda um contrato ativo com o Botafogo. Não tem nada certo, o que tem proposta na mesa. O mais importante é que no 13º jogo o Danilo não entrou em campo. Ponto. E olha que ele estava ainda em fase de possibilidade de convocação da Copa. Não tinha nada certo ainda. Mas no 13º jogo ele não entrou. Então ele deixou em aberto a possibilidade futura dele ir para um outro clube do país. Agora, dele ir lá, se representar no Botafogo e dizer que tá indo treinar, isso pra mim não foge nada da realidade. Até porque em nenhum momento tem algo nem concreto e nem descartado. Então eu acho super normal ele ir lá e postar que tá no Botafogo. Seria anormal se ele não postasse, porque aí dá uma ziquezira. O Palmeiras desiste, não tem acordo com o Botafogo, também ninguém de fora vem atrás, e ele vai ter que terminar a temporada no Botafogo. E aí que cara que ele ia terminar se ele pagasse agora de que não fosse atleta do time? Então, eu acho que não tem isso não define nada, nem pra positivo e nem pra negativo. O combustível disso tudo, pra quem não tá acompanhando, pra quem não acompanhou, foi os stories, que o Danilo postou, voltando, né, uma imagem que ele colocou, voltando ao futebol para treinar e tal, colocou lá o @Botafogo. Isso é de praxe, ele tem contrato, ele tem que cumprir o contrato dele e ele tem que treinar pelo Botafogo. A grande demonstração que ele não permanece, que ele não quis fazer o 13º jogo, ele não vai atuar pelo Botafogo, porém, ele tem que se apresentar e treinar. Até porque o Botafogo tem uns dias ainda até a partida, né? Se bem que joga agora contra o Santos, né? Joga contra o Santos. Enfim, mas ele teve o período de férias e ele não vai atuar. Não vai atuar, mas que deixa o torcedor do Palmeiras com uma pulga atrás da orelha aí com essa postagem. Deixa, né, galera? E vamos ser sinceros aqui, né? Ele não vai atuar, ele se negou a atuar. Porém, pelo contrato, ele é obrigado. Segundo informações aí falei isso, do nosso colega Gustavo Soler, ele iria ao Botafogo avisar que preferiria a transferência ao Palmeiras. Ia sinalizar que ele teria essa preferência. Óbvio que se chegar algum time da Europa, numa prateleira que ele considera importante, ele vai repensar e ele vai. O grande problema é que ele não brilhou longe disso na Copa do Mundo, não chamou atenção no mercado. O que dizem que pode rolar, e isso está cada dia mais quente, é o interesse do Zenit. Aí que o bicho pega. Por quê? O Zenit sinalizaria
com cerca de 30 milhões, seja 29 limpo pro Botafogo, que é acima do teto que o Palmeiras quer oferecer. Porém, por plano de carreira do jogador, e eu acho que nesse caso acertadamente, ele não gostaria de ir pro Zenit. Só que os direitos econômicos e esportivos dele pertencem à SAF do Botafogo, né? A GDA lá e tal. E aí o que acontece? Se essa proposta do Zenit chegar, aí a negociação vai ter um impasse. Vai ser um braço de ferro entre o jogador e o staff dele e o Botafogo. Porque enquanto o jogador sinaliza uma venda dele pro Palmeiras, o Zenit paga mais. O Palmeiras já colocou ali 20 milhões e estaria disposto a chegar até 25. E aí eles chegando com 30, 29 milhões, realmente é uma proposta que pro Botafogo ia ser muito importante, porém o jogador, a princípio, não aceita jogar na Rússia. Seria importante e interessante para o Botafogo essa proposta do Zenit, mas para o jogador não seria nada legal, né, galera? Eu acho que esse negócio tem que ser bom para os dois, tanto para o Botafogo, tanto para o Danilo, porque o Danilo for para o Zenit, aí é furada, galera. Aí Danilo vai se arrepender até o último fio de cabelo. Agora o Botafogo não, né? O Botafogo só quer saber do dinheiro, né? Eu acho que você foi perfeito, Tortinho. Ele é jogador do Botafogo, ele tem que se apresentar. Até porque, juridicamente, isso resguarda ele, resguarda o Palmeiras, né? Ele não acaba atravessando juridicamente um outro clube, uma outra agremiação, e depois ele vai ter que resolver isso de uma outra forma que não vai ser legal, e acaba prejudicando o Palmeiras. Quanto ao Zenit, olha, sinceramente, aí eu não tô falando de Palmeiras, tá? Poderia ser qualquer outro clube brasileiro na jogada. E pro Zenit é furada. Sem E dúvida. ele sabe disso. Ele foi pra Premier League, num clube de segunda, de terceira expressão lá, e ele viu a furada que era. O Wendel tá lá, pô. Oi? O Wendel tá lá e Pois ficou é. tão sumido quanto. Pois é, o Gerson teve que voltar, O Nino deve permanecer por mais uma temporada, tá? fez de tudo pra voltar o também. Palmeiras pegou o Alexander Barbosa e o Fluminense repatriou o Thiago Silva. Pois é, e pra lá é uma Os dois times que estavam interessados. Não é ironia, mas ir pra lá é uma fria, é uma furada, negócio russo mesmo, porque pro futebol você morre. E se negociar com o Zenit é muito complicado. Não, esquece, não tem nem E negociação. a informação é que, falando em Zenit e futebol brasileiro, o Flamengo prepara uma oferta para repatriar Luiz Henrique. Na verdade, o Flamengo quer uma dupla campeã pelo Botafogo, o Almada e o Luiz Henrique. O problema é que o Zenit é duro na negociação, é um jogador que desempenha bem na equipe. E no caso do Almada tem a concorrência do River Plate, que já sinalizou 25 milhões de euros por 50%, inclusive o Atlético de Madrid viu com bons olhos. Porém, o Almada vai esperar o final da Copa. Óbvio que o cara tá com a cabeça na Copa para decidir o futuro dele, mas o Flamengo tá na parada. Galera, mas esse Luiz Henrique também é um outro jogador que cairia com uma luva com a camisa do Palmeiras, hein? É um ótimo jogador, né? Brilhou no Botafogo. E por incrível que pareça, era jogador do Botafogo também, né, galera? Eu acho que é assim, ó. Vamos lá. O Almada é muito caro, gente. Eu acho que o Palmeiras... A questão é assim, a gente não pode entrar numa pira, numa loucura, de que o Palmeiras, todo semestre, tem que trazer um cara caríssimo, um cara com valores estratosféricos para resolver. O Palmeiras está com um elenco maravilhoso, principalmente do meio para frente. O Palmeiras trouxe o grande jogador que todo mundo esperava, né? O grande jogador do Brasil no ano passado, o grande jogador de um time brasileiro na Copa do Mundo do ano passado, da FIFA. O John Arias. O Arias é do Palmeiras. O Palmeiras tem um Paulinho, que tá recuperado. A gente ainda não sabe se para 90 minutos, mas pelo menos para 30, 45 minutos, ok. O Palmeiras tem o Vitor Roque. Trouxe o Vitor Roque, vai fazer um ano. Também com um peso absurdo, um baita jogador promissor. Paulinho tem o Flaco, que tem sido o melhor atacante do Palmeiras, está na seleção argentina numa semifinal de Copa do Mundo, entrou em campo, participou do gol, você pode até contestar se foi efetivo ou não a participação dele, mas participou, tá lá, ele participou do gol, isso é visto pelo mundo afora. O Palmeiras tem o Alan, menino promissor, que também a Europa já cresceu os olhos, então assim, não precisa fazer loucura pelo Almada. Já o Danilo, ele serve também para essa parte de construção lá atrás, né? Que o Almada, apesar de ser um meia e também jogar pela ponta, ser um cara que conduz a bola, acho que a gente tá bem servido. O Danilo não, é para encaixar junto com o Marlon Freitas e também com o Andréas Pereira, já é outra questão, mas também, para mais de 25 milhões, eu acho que o Palmeiras não precisa fazer loucura não. Não quer?
Tá bem, Danilo, seja feliz. Como ele quis ser feliz lá na Inglaterra e voltou. Viu que a felicidade não é tão simples assim, né? Aqui ele sabe o quanto ele pode ser feliz. Se não quer, ok. Mas eu mantenho a minha informação. Danilo será jogador do Palmeiras. Uma coisa que chama atenção e que mexe um pouco com isso, Vicky, Tortinho e amigos também, é que o Palmeiras ofereceu sim o Naves, que o Botafogo tinha o desejo de contar com o jogador, e aí o Palmeiras falou, pois bem, a gente não quer, então vamos fazer o seguinte, ele entra no rolo aí pelo Danilo, mas a informação que chega, apurada pelo UOL, tá, é que o zagueiro vai assinar contrato por 4 anos com um clube mexicano. Os valores do acordo não foram revelados. O jogador de 24 anos teria pouco espaço no elenco do Palmeiras, aliás, não teria espaço no elenco do Palmeiras. Abel Ferreira tem à disposição o Gustavo Gomes, o Barbosa, o Fux, além do Benedetti e o Koné. A gente esquece de falar do Koné, mas ele está sendo trabalhado aí para já se apresentar. Na verdade, ele é o atual zagueiro que pode ser a revelação do Palmeiras. O Naves não é mais. O Naves passou. A gente pode contestar e pode ir pro México e fazer grandes partidas lá e ficar aquele, né, mas por que não usou aqui? Mas a verdade é que até agora ele teve lá na Europa, ele teve no Campeonato Português e também não chamou a atenção de nenhum clube por lá. Então, o que põe uma pulguinha atrás da minha orelha, muito mais do que a foto de apresentação do Danilo, é não poder contar mais com o Naves para isso. Isso me chama atenção. Isso realmente, porque a minha informação era essa. O Naves estava na mesa ali, ó, no contrato da mesa que o Palmeiras colocou, estava como um contraponto para a vinda do Danilo. Agora temos que aguardar. Eu mantenho o que foi me dito por uma pessoa muito séria, mesma fonte que para outros colegas também mantiveram isso, e além do mais, é o grande sonho pro segundo semestre, para arredondar o time do Palmeiras, da presidente Leila Pereira, do técnico Abel Ferreira e de toda a comissão e diretoria, além da torcida. Então são 4 pesos muito grandes aí que o Palmeiras tem como carta na mesa para que o Danilo volte. E a vontade dele é essa. Vale a gente ser repetitivo e lembrar, ele não completou 13 jogos. Ele não foi para jogo justamente contra o Corinthians, um jogo importante, aonde ele faria o 13º jogo. Ele não foi. Por que ele não foi? Então, é o que eu falo, o mais importante é isso. Muito mais do que a foto, né? Exato, independente se ele se representou, se ele botou a camisa ou não do Botafogo, é que ele se permitiu se manter em uma situação que ainda ficasse apto à transferência no segundo semestre. E isso sem contar o que ele demonstrou na partida contra o Palmeiras e o que a gente sabe dos bastidores, a consideração que ele tem pelo Palmeiras. Galera, Palmeiras, que o Danilo tem muito respeito pro Palmeiras, todo mundo sabe, né? Fez gol contra o Palmeiras, não quis comemorar o gol contra o Verdão, mas que deixa nós com uma pulga atrás da orelha. Tudo bem que ele é jogador do Botafogo, né? Também tem isso, o jogador não vai se desesperar dizendo que não quero nem se apresentar pro Botafogo, porque isso pode complicar ainda mais a negociação do Danilo com o Verdão. Mas que deixa nós, torcedores do Palmeiras, um pouquinho pessimista com essa história, deixa, né? Porque essa novela vai render mais capítulos ainda. Até o final dessa semana vai ter novos capítulos. O problema, não sei se é um problema, né? O Zenit pode pagar até 30 milhões de euros, mas é uma furada daquela se o Danilo for jogar mesmo na equipe do Zenit, né, galera? Eu acho assim, se o Palmeiras quer mesmo o Danilo, paga 30 milhões e traz uma vez, né? Só que também tem outro lado da moeda, né? É muita grana, né? 30 milhões de euros e vai chegar na faixa aí de 180 milhões de reais. Eu não sei quanto que tá o euro, mas é de 6 reais pra cima, né? Deve estar uns 6,10 por aí. Então vai chegar aí nos 180 milhões de reais. Isso arredondando o euro pra 6 reais, né, galera? Mas, se o Palmeiras quer mesmo jogador, tem que fazer igual fez com o John Ares. Pagou bem acima do que valia e trouxe, né, galera? Porque talvez aí o Botafogo, pra ele o que importa é a grana, como eu falei. Mas pro jogador não é interessante jogar no Zenit, né, galera? Vou falar a verdade, o próprio jogador do Cruzeiro aí, o Gerson, né? Foi lá pra Rússia, se arrependeu até o último fio de cabelo. Então eu acho que isso aí pode acontecer com o próprio Danilo, porque já jogou no Nottingham Forest e viu que não é aquelas coisas jogar em times, vamos dizer assim, não tô falando que o Zenit
perto do Nottingham Forest, até que é um time bom, né? Mas é um time russo. O futebol russo está fechado aí para o futebol mundial devido à guerra, todo mundo sabe. Então é uma furada danada pro Danilo aí. Mas vamos ser otimistas, vamos pensar positivo que o Danilo vai sim jogar no Palmeiras, mas o Verdão vai ter que dar uma subidinha nos valores ali, porque senão pode complicar mais essa negociação que está muito difícil. Cada dia que passa, o que parecia ser fácil está se tornando mais difícil, porque o Botafogo quer grana, né, galera? Isso que o Botafogo quer muita grana pelo Danilo. Já que o Danilo não vem, saídas confirmadas, como o Facicani falou ali, Palmeiras conseguindo fazer uma graninha boa aí com a venda desse bag do Luigi, né? O Naves, pra mim, é um bom zagueiro, mas o Palmeiras está bem servido na posição de zaga. Agora, o Luigi, eu acho que o Palmeiras tem que negociar mesmo. Um jogador que o torcedor do Palmeiras vai soltar rojão comemorando, porque é um garoto que não vingou com a camisa do Palmeiras, né? A gente torce por ele, que ele consiga dar a volta por cima, consiga jogar muita bola lá no México, mas aqui no Palmeiras não conseguiu vingar o seu futebol, né, galera? Mas aí, galera, o que vocês estão achando aí desse assunto do Danilo? Será mesmo que pode milar? E sobre as vendas do Palmeiras? O Palmeiras está fazendo um bom negócio em vender o Naves e o Luigi? Comenta aí no vídeo, galera. É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi mais um vídeo com informação do nosso Palmeiras. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui Palmeiras sempre. Falou!